galera, aqui quem fala é o Tarcísio e esse vídeo ele é um vídeo bem prático, ele é um passo a passo de como montar uma aventura simples para o seu RPG, solo ou em grupo. E é bem simples mesmo, e esse método, essa forma de montar uma aventura, ela não é minha. Essa forma ela está descrita aqui, ó, no Might Blade na 2.29.9. Eu não sei se está na 2.5, mas eu sempre usei isso, eu acho fantástico. Então a gente vai ler aqui, eu vou comentar e vamos montar uma aventura dentro desse passo. E é muito legal porque não é só aventura, dá para você montar uma campanha inteira seguindo esses passos, e eu vou dizer como eu faço isso e talvez isso sirva para você. Então tá aqui, né? Uma aventura simples. Uma dica para montar uma aventura simples é a seguinte, eu estou lendo o texto aí. Crie um vilão ou monstro final, ou simplesmente um final emocionante, podendo ser um evento onde os heróis devem vencer com uma série de testes. Então olha só que interessante, né? O Might Blade ele sugere você começar a aventura pensando no final. Isso eu acho muito legal, porque pode parecer ilógico quando a gente pensa em RPG, em que o final vai estar lá no final, mas se você for parar para pensar, as grandes sagas elas sempre começam assim. Por exemplo, Excalibur, o ciclo arturiano, né? Começa com o Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda em busca do Santo Graal. E você sabe que o fim dessa história é o Santo Graal. Então, se fosse uma aventura simples aqui dentro desse método, a pessoa começaria pensando, eles encontram o Santo Graal. Eles vão ter que fazer isso, 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 e o fim é encontrar o Santo Graal. Se você pegar Senhor dos Anéis, todo mundo sabe que o fim é destruir o Sauron de alguma forma. É o vilão, o monstro final. Harry Potter, enfrentar e vencer definitivamente o Lord Voldemort. Então essa ideia de começar pelo final, já criando o vilão ou o evento final, ela é muito lógica se a gente for analisar tudo que é produzido dentro da cultura pop ou dessa parte mais literatura, mitologia e tudo mais. Então, crie um vilão final ou um evento final emocionante. Depois, olha só, é muito simples, mas é muito encaixadinho, né? Isso foi escrito pelo Thiago, e o Thiago é um cara que manja muito de game design, não é só um cara que manja assim intuitivamente, ele é um cara que estudou game design como se não houvesse amanhã e continua estudando até hoje em dia, que é uma coisa que eu particularmente nunca fiz e não faço, né? E assim, pelo menos a curto prazo não me vejo fazendo. Então, cara, é muito interessante isso, né? De alguém que analisou, que pegou vários pontos, que conhece, assim, que você sabe que a pessoa conhece várias formas e condensou tudo isso em um parágrafo que é fantástico, a gente vai fazer na prática para ver como funciona. Depois, crie 2 encontros. Olha só que receita de bolo. Ele não falou depois crie alguns encontros, ele falou depois crie 2 encontros. Podendo ser batalhas, armadilhas ou eventos. Batalhas, armadilhas ou eventos. Então, gente, olha só, ele dá a receita do bolo. Do começo da aventura até chegar ao final, você vai ter 2 eventos no meio. Então, ele vai ter uma pequena introdução, que é onde os personagens estão, pode ser uma descrição de uma página, ou uma linha. Meus personagens estão na taverna quando... Aí vem o primeiro evento, né? O primeiro encontro. Lembrando que ele chama de encontro. Pode ser uma batalha, uma armadilha ou algum tipo de evento. Esse evento pode ser um evento natural, uma tempestade de raios, um desmoronamento, uma reunião, uma assembleia. Então, olha só que interessante como é quase que um reverse, né? Você está indo de trás para frente. Por quê? Porque depois ele pede para você situar a sua aventura. Então, criou esses 2 encontros. Aí você vai pensar o que seria interessante para você. E isso eu não estou falando só em grupo, eu estou falando de montar uma aventura completa e depois jogar ela sola. A gente vai fazer isso. Então escolha um local para situar sua aventura. Caverna, templo, templo perdido, castelo, floresta, cidade. E aí você pode escolher um local para tudo, tipo, tudo se passa numa caverna. O encontro com o vilão final, os dois encontros,
o início da aventura é tudo numa caverna. Ou você pode instituir que vai ser em locais diferentes, né? Um lá no começo, encontro 1 em tal lugar, encontro 2 em outro lugar, e o embate final, com o evento final ou com o monstro final em outro. Isso fica a seu critério. Depois você vai escolher um motivo para o vilão. E não só isso, olha só, você vai escolher um motivo para o vilão e encaixe os encontros e o local com a história. Que história? Do motivo do vilão. Cara, isso é muito legal, porque assim, o vilão ele já foi criado. Agora, o que ele quer? Você vai, depois de ter decidido os encontros. Isso é muito legal, por quê? Porque quando você decidiu o encontro, você vai estar meio solto ainda, né? Umas coisas meio jogadas ali. Quando você define o motivo do vilão, você vai criar uma conexão entre esses dois encontros com o motivo do vilão e também com a motivação dos personagens. Olha lá, ó. E por último, escolha a motivação para os aventureiros irem até o local e acabar com o vilão. Pronto. Cara, isso é de uma genialidade absurda. Ele faz quase que um de trás para frente e é uma receita de bolo, não é uma coisa jogada e muito abstrata. Mas será que funciona? Será que não funciona? Então, vamos fazer isso na prática. Então, com o próprio Might Blade. Por quê? Porque tá no Might Blade, mas, por exemplo, você pode fazer isso com o C4, você pode fazer isso com qualquer jogo. Mas eu vou fazer com o Might Blade. Eu já tenho alguns personagens que eu monto de Might Blade, então eu tenho aqui a Jolie, que é uma humana, ela tem força 3, agilidade 4, inteligência 3, vontade 3, 60 pontos de vida, 60 pontos de mana. Ela tem as seguintes habilidades especiais aqui, né? Ela tem força de combate, ataque giratório e golpe devastador. Ela é toda guerreira, ela é toda preparada na luta. E eu tenho a Dylan, que é uma Alpha Ranger. Ela tem força 2, agilidade 4, inteligência 3, vontade 3, pontos de vida 60, mana 60. Ela tem sentidos apurados, rastrear, furtividade e contato de Gaia. Lembrando que o sentidos apurados é uma habilidade automática da raça, por ela ser elfa. Então eu tenho esses dois personagens. Agora vamos criar um vilão final. Como é que eu vou criar o vilão final? Eu vou vir aqui no livro mesmo e vou escolher qualquer um aqui. Eu abri numa página que tem uma aranha gigante e um soldado esqueleto. Então eu vou aproveitar isso daqui, né? O meu vilão final é uma aranha gigante que é escoltada por um soldado esqueleto. Acabou. Tá aqui na página 50. Esse é o vilão final. Pensei no vilão final. Agora vamos pensar em dois encontros. Né? Vamos pensar em dois encontros. O primeiro encontro, vamos ver, uma batalha, armadilha ou um evento. O primeiro encontro vai ser uma armadilha. Né? Uma armadilha mágica. O segundo evento vai ser um evento natural, um desabamento. Então eu tenho uma armadilha mágica, eu tenho um desabamento. E está feito essa parte dos dois encontros. Depois escolha um local para situar sua aventura. Aqui ó, ele fala caverna, templo perdido, castelo, cidade, floresta, etc. Pode ser qualquer coisa, eu vou bater o olho aqui nesses que o Thiago citou e vou pegar aquele que mais tem a ver. Bom, é uma aranha gigante, é um soldado esqueleto, caverna seria interessante, templo perdido seria bem interessante, castelo, nem tanto, cidade, não tô afim de cidade, floresta, também não, vai ser em um castelo. Essa é a Rainha Aranha Gigante. Ela é uma rainha, ela é senciente, ela fala, e ela se apoderou de um castelo em ruínas que tinha lá. Então, pelo menos o combate final vai ser no castelo, só que para isso eles têm que atravessar uma floresta. Então os dois encontros se passam numa floresta, a aventura já começa na floresta, em que a Jolie, a humana, e a Dylan, que é a elfa, estão na floresta. Vamos ver a motivação. A motivação para o vilão. O vilão quer uma motivação simples. Né? A aranha gigante, ela descobriu uma pedra que deu a ela poderes mágicos. E ela conseguiu, com isso, summonar, invocar esse soldado esqueleto. Ela não sabe de onde ele veio, mas ela trouxe ele de algum lugar.
Então, ela está fazendo os preparativos para conjurar um exército de soldados esqueletos e assim dominar toda aquela região. Olha só que interessante. E agora uma motivação para as aventureiras irem até o local e acabar com o vilão. Qual que é a motivação? É bem simples. Elas não querem que essa rainha aranha gigante domine tudo com um exército de soldados esqueletos. Todo mundo ficou assustado e só sobraram as duas para fazer isso. Deixa eu ver se está gravando. Eu vou ficar muito chateado de chegar nesse ponto e descobrir que não estava gravando. Tá assim. Então, recapitulando, né? Agora vamos. É só isso que você precisa. Ó, eu tenho um vilão final que acabou sendo 2, que é uma aranha gigante, que ela é uma rainha, ou seja, ela se auto-intitula rainha, que através de um objeto que lhe confere poderes mágicos, convocou de algum lugar um soldado esqueleto. E ela sabe que em determinadas situações, talvez uma conjunção estelar, talvez com alguns ingredientes, ela vai conseguir trazer um exército desses soldados esqueletos e ela pretende dominar aquela região. E nisso a Jolie, que é uma humana, e a Dylan, que é uma elfa, que são amigas aventureiras, que já participaram de uma outra aventura, decidiram então ir até esse local e sacrificar suas vidas tentando destruir essa aranha gigante. É um gesto heróico. É isso que eu tenho. Dá pra ir, né? Eu sei, agora uma parte de metalinguagem, eu sei que elas têm que atravessar uma floresta e nessa floresta elas vão encarar uma armadilha e um desabamento, um evento natural. É isso. Você só precisa disso, não precisa de mais nada. Preciso dar nome para a aranha? Não. Preciso dar nome para o soldado? Não. Preciso dar nome para a floresta? Não, mas é interessante. Tudo isso vai dar substância. Então vamos dar um nome, né? É a floresta de Greywood, né? Também conhecida como a floresta cinza, que é uma floresta que ela sempre foi considerada muito antiga, muito bela, mas muito misteriosa. E se evita cruzar ela porque acredita que ela é habitada por fadas e essas fadas são muito temperamentais, né? Lembrando que as fadas elas podem ser fadinhas pequenininhas, bonitinhas, parecidas a sininho, mas também podem ser elementais, místicos, no estilo dos elementais que a gente vê na Malévola. E a floresta, então, ela é evitada por todos porque ela é um local respeitado e ninguém quer incomodar essas criaturas que lá habitam. Desde que a aranha gigante convocou o soldado esqueleto, e sabe-se porque algumas pessoas relataram isso, né? A floresta mudou, ela se tornou cinza, sem vida. E às vezes o soldado esqueleto é visto pela floresta coletando pedras e ervas, provavelmente ingredientes para finalizar esse ritual que vai conjurar um exército de soldados esqueletos. Da onde que vem esses soldados esqueletos? Eu não sei. Eu poderia traçar uma... Pode sim, né? Vamos pensar. Então, a primeira coisa que vier na cabeça... Há milhares de anos atrás, naquelas terras, houve um embate terrível em que um exército humano foi massacrado por um exército de aranhas gigantes. As aranhas gigantes estavam ameaçando, elas eram em um número enorme e ocorreu essa briga. As aranhas gigantes perderam, mas esses soldados ficaram lá e a aranha gigante, através desse feitiço, conjura esses soldados esqueletos algum tempo depois que eles já estavam mortos. Então, só o esqueleto deles vem como se eles viessem do passado para agora como seres sem mente. Olha só que interessante. Então, vamos lá. O primeiro é uma armadilha mágica. Então, a Juline e a Dylan, eu já falei o nome da humana umas 5 vezes diferentes, né? Juline, é a Juline e a Dylan, uma humana, a Juline, guerreira, e a minha elfa, que é uma ranger. Então a ranger vai na frente, ela conhece muito, e a floresta está bem diferente. A Dylan, logicamente, conhecia bem aquelas terras, ela não temia.
E ela tem sentidos apurados, ela tem rastrear, ela tem furtividade, ela tem contato de Gaia, que ela pode conversar com algumas criaturas. Então ela é toda preparada para aquele ambiente. Ela não está conseguindo achar a trilha. Vamos fazer um teste aqui, sentidos apurados, vamos ver como é que funciona. Sentidos apurados ou rastrear, de repente. Então deixa eu ir lá no Ranger. E vamos ver o que o Ranger é capaz. Aqui tá o Bárbaro, só um segundo, gente. Quem tá aí com o Might Blade já. O Ranger, olha só, sentidos aguçados é por ser elfo, né? Então tem que vir aqui na descrição do elfo. Ó, sentidos apurados. Você pode rolar 3d6 quando fizer teste de inteligência que envolve percepção 5 sentidos, pode ser bem interessante. E o outro seria rastrear. Vamos ver aqui o rastrear. Pode seguir pegadas facilmente, pode identificar o tipo. Não, não estou procurando pegadas, estou procurando a trilha. Mas se tem trilha, talvez, né? Identificar o tipo de pegada. Vou fazer aqui um teste, então, de inteligência. Ela tem inteligência 3, com dificuldade 10. Não está muito difícil porque ela conhece aquilo, mas é o mínimo que pode ter. Vou rolar aqui 2 dados, somando a inteligência que é 3. Eu posso tirar... Posso tirar 10 ou mais para ter sucesso. Tirei 7 com 3 dá 10. Ela passou. Então, a Julie, a minha Ranger, identifica essa trilha. Então, consegue caminhar-se com um pouco mais de segurança. Até que na metade, elas sentem algo estranho, uma flutuação de energia, algo do tipo. E a Gillen vai fazer um teste aqui de sentidos apurados. Eu só não me lembro se é inteligência ou se é vontade. Inteligência. Olha só. A Julie vai fazer... A Gillen, a elfa, vai fazer um teste utilizando a habilidade de sentidos apurados dela com 3d6 para perceber algo. Se ela passar, ela vai ter uma certa vantagem. O desafio da armadilha vai ser menor. E a Julien vai fazer um teste de inteligência, só que normal, né? Vamos pegar aqui a dificuldade. Ele não falou dificuldade, vou colocar 10 como dificuldade. Pego os dois maiores, caiu 2 e 3, dá 5. Com 3, dá 8. Mesmo com os sentidos aguçados, a elfa não percebeu a armadilha vindo. Agora eu vou fazer um teste de inteligência aqui da Julien para ver se ela consegue fazer isso. Ela tem 3, vou jogar 2 e... Caiu 7 com 3 a 10. Por incrível que pareça, a Julien, a humana, que não tem os sentidos apurados, percebeu antes. Então, ela vai rolar com uma certa vantagem. Lembrando que aqui, né, no Might Blade 2.29, ainda não tem aquela regra de com vantagem você rola 3d6 e tudo mais. Só no caso das habilidades, tá? No caso, eu simplesmente vou diminuir a dificuldade da tarefa. Então vem essa armadilha. Que armadilha é essa? É uma teia de energia? É uma teia de energia, afinal é uma aranha gigante rainha. É uma teia de energia que se espalha e tenta prendê-las. Elas vão tentar fazer um movimento meio Matrix, tá? Só que o que acontece? Vai ser mais difícil para a Gillen, porque a Gillen não viu o negócio chegar, ao passo que a humana, a Julien, viu. Então vai ser um teste de agilidade e vai ser, vamos ver, 10 para a Julien, para a humana, e 12 para a Gillen. Então deixa eu rolar aqui. A Julien tem agilidade 4. Eu vou rolar 2, tem que dar 10 no total. Caiu 4, deu 8. A Julien foi presa por essa teia de energia mística. Agora a Gillen, para ela vai ser mais difícil, ela tem que tirar 12 no total. Ela tem agilidade 4, ela tirou 5, com 4 dá 9. As duas se encontram presas ali. Olha só, que loucura, né? Loucuragem, mano. Então elas estão presas lá. E agora? Será que não vai dar nem tempo delas chegarem no segundo desafio, que é um desabamento? Bom, elas estão presas, elas vão tentar fazer um teste de força para se libertar.
Eu acho que é difícil. Vou colocar como dificuldade 12. Na verdade, eu colocaria como dificuldade mais, mas aí seria impossível, porque a Dylan tem força 2, ela é bem fraquinha. Vamos lá, a Jolene tem força 3, tem que tirar 12, ela tem que tirar 9 ou mais aqui. Ela tirou 8, meu Deus do céu. 8 com 3 dá 11, ela quase consegue se libertar, mas não. E agora vamos ver a Dylan, a elfa. Pra ela vai ser mais difícil, ela tem que tirar 10 ou mais. Não, ela tirou 6, elas não conseguem. E olha só o que acontece. Então, aqui vai entrar o segundo evento, que é um desabamento. O que acontece? De repente elas estão lá se forçando, aí elas sentem a terra tremer e elas caem por um buraco, né? Provavelmente é uma armadilha, tem alguma coisa lá embaixo, ou é tipo uma prisão, né? E agora elas vão ter que fazer um teste aí para tentar não se ferir na queda, né? Que seria o teste do segundo evento. Olha só que interessante como isso já... Tudo que eu decidi antes, mesmo assim eu estou vivendo a aventura, coisas que eu não tinha pensado. Então vamos lá, vai ser um teste de agilidade, também dificuldade 12, porque não é possível que elas se firam, né? Deixa eu rolar aqui. A Jolene, a humana, não consegue, ela tirou 4, 4 com 4 dá 8. E a Dylan tirou 4 também, 4 com 4 dá 8, é muito combinado. Elas se ferem. Eu acho que aqui nessa edição do Might Blade não tem regras para queda. Na 3.0 já tem uma regra para queda. Então o que eu vou fazer? 1d3 vezes 10 é o dano que elas vão sofrer. Então a Jolene caiu 1. Então 1 vezes 10 a 10. A Jolene perde 10 pontos de vida. Ela agora está com 50. E vamos ver quanto que a Dylan caiu 3, né, que num D3 equivale a 2. Então, 2 vezes a Jolene está com 40 pontos de vida. Ela perdeu mais. A Dylan, aliás, a elfa. E me lembra de nunca pegar nomes parecidos. Jolene e Dylan. Legal. E aí eles caíram nesse local. E olha só que interessante. Eu não vou sair da minha aventura simples. A aventura simples ela tinha 2 encontros até chegar no vilão final. Então, se fosse em grupo, o que eu faria? Olha, por sorte, vocês, essa queda não foi programada. Não era uma armadilha, na verdade. Vocês caíram num complexo de cavernas que levam diretamente para dentro do castelo, onde está a rainha aranha gigante e o soldado esqueleto. Olha só que interessante. Então foi uma coisa muito ruim. Foram 2 fracassos que parece que tem uma vontade por trás disso. Que esse complexo de cavernas, a rainha gigante utiliza para caçar, para sair e preparar a vingança dela. Não, preparar os planos dela. Então... um golpe de sorte, mesmo se ferindo, mesmo sofrendo um ataque mágico. Se não tivesse acontecido o desabamento, elas ficariam presas lá para sempre. Olha só que interessante, né? No desabamento acabou-se partindo o feitiço. E agora elas chegam, então, a próxima cena é elas entrando por uma parte do castelo e chegando no grande salão onde está, no meio, um soldado esqueleto, ele é todo azul, tem como se fosse meio etéreo tudo, e atrás uma aranha gigantesca. E agora o que acontece é hora da pancadaria. E o que será que aconteceu? Será que a Jolene, a humana, e a Dylan, a elfa, vão conseguir impedir isso? E aí, o que você acha? Eu não vou falar, eu vou rolar aqui, tá? E fica aí na imaginação de vocês o que aconteceu e a sugestão de fazer aventuras simples assim, que vocês podem ver que elas podem dar umas coisas muito legais, né? Mesmo no RPG solo, você decidindo as coisas com antecedência, tudo pode acontecer. Isso é muito legal. É quase que jogar uma aventura pronta que ainda não existe, mas que você já conhece. É muito louco isso. Bom, é isso aí. A gente se vê. Um abraço.